Capítulo 10 dos patriarcas e semideuses. Um semideus, por definição, é o produto do acasalamento entre um deus, ou deusa, e um terráqueo, partilhando os dois genomas. Por mais surpreendente, ou rejeitada como mito, que essa possibilidade possa soar, a Bíblia, de forma inequívoca, declara que tal acasalamento aconteceu e que os heróicos homens de renome nasceram como um resultado disso, tanto antes quanto depois do dilúvio. Pelo visto, isso é tudo o que a Bíblia tem a dizer sobre uma questão que mudou a história, foi o motivo para o plano de eliminar a humanidade com o dilúvio. Ao contrário dos textos mesopotâmicos, que estão repletos de contos de semideuses, com um notório Gilgamesh entre eles. Isso, como veremos, abre as portas para possíveis descobertas em nossa época atual. Algumas análises do material disponível, realçadas pelo raciocínio dedutivo, mostrarão que os escassos dados bíblicos a respeito dos patriarcas pré-diluvianos estão em sintonia com a mais extensa informação mesopotâmica. A breve afirmação bíblica do Gênesis 6 sobre os filhos de Elohim que tomaram as filhas do homem como esposas também é expandida, de forma substancial, em outros manuscritos hebraicos antigos, os livros perdidos que não chegaram à Bíblia hebraica canônica, conhecidos, coletivamente, como apócrifos, igual manuscritos secretos, escondidos, ou pseudoepígrafos do Antigo Testamento. E compete a nós explorá-los também. Que tais manuscritos existiram é confirmado pela própria Bíblia. Ela faz referência a vários livros perdidos cuja existência e conteúdo era de conhecimento comum na época, mas foram, desde então, perdidos. O versículo 14, Números 21, cita o livro das guerras de Yahvé. Josué 10 e 13 recorda os acontecimentos miraculosos descritos no livro de Jasher. Estes, e outros livros mencionados, foram perdidos. Todavia, alguns livros perdidos, como o livro de Adão e Eva, o livro de Enoche, o livro de Noé e o livro dos Jubileus chegaram a nós, passando pelas épocas, preservados por traduções em outras línguas além do hebraico, às vezes reescritos, parcial ou inteiramente, por intérpretes mais recentes. Esses manuscritos são importantes não apenas para reiterar os dados bíblicos, mas também porque pretendem fornecer detalhes adicionais aos contos bíblicos. E alguns deles registram o incidente do intercasamento e fornecem os detalhes. A Bíblia, em Gênesis 6, apresenta um Deus que possui duas opiniões contraditórias. Ele fica irritado com o intercasamento entre os filhos de Elohim e as filhas do homem. No entanto, mais tarde, considera os descendentes como sendo os heróicos homens de renome. Ele decide varrer a humanidade da face da terra, em seguida desiste para salvar a semente da humanidade por intermédio de Noé e da arca. Hoje, compreendemos que as aparentes contradições derivam de uma junção, feita pela Bíblia, de divindades diversas e opostas, tais como Enki e Enlil, em apenas uma entidade divina, Yahvé. Os autores do livro dos Jubileus e do livro de Enoche lidaram com o problema da dualidade, explicando que a vinda dos anjos à Terra tinha um objetivo benevolente, mas que um grupo deles foi levado para o mau caminho por líderes errantes que os convenceram a tomar terráqueas como esposas. Aconteceu, relata o livro dos Jubileus, durante a época de Yared, igual ele que desce, cujo nome lhe dera o pai, Malálio, porque foi então que os anjos do Senhor desceram à terra. Sua missão era instruir aos filhos dos homens julgamento e integridade. Mas, em vez disso, eles acabaram se corrompendo com as filhas do homem. De acordo com esses textos adicionais à Bíblia, alguns 200 observadores iguais e giges da tradição suméria, se organizaram em 20 grupos de 10. Cada grupo possuía um líder determinado. A maioria dos nomes, Cocabiel, Baraquel, Eumiel, etc., provém de nomes teofóricos homenageando El, igual altivo. Um deles, chamado Shemazaz, que estava sob o comando de tudo, fez com que todos jurassem agir em conjunto.
Então, cada um deles escolheu uma para si, e eles começaram a adentrá-las e corromperam-se com elas, e as mulheres geraram gigantes. Mas, de acordo com o livro de Enosh, o instigador da transgressão, aquele que levou os filhos de Deus para o mau caminho, trouxe-os à terra e conduziu-os até as filhas do homem, era, de fato, o anjo malfeitor Azazel, igual ao poder de El, que foi exilado por seus pecados. De acordo com os textos mesopotâmicos, que incluem segmentos que tratam do exílio de Marduk, este foi o primeiro a quebrar o tabu e se casar, em vez de apenas ter relações sexuais, com Sarpanitu, uma terráquea, e a ter um filho, chamado Nabu, com ela. E somos levados a imaginar até que ponto o envolvimento de Marduk teve importância na fúria de Eliú. Enosh, devemos nos lembrar, foi o próximo patriarca pré-diluviano, a seguir a Yared, que caminhou com Elohim e não morreu, pois foi levado para estar com eles, como declarado em Gênesis 5:21-24. Enosh caminhou com Elohim, após ter gerado Matusalém, mais 300 anos, e gerou outros filhos e filhas. E todos os dias de Enosh foram 365 anos. Enosh caminhou com Elohim e desapareceu, pois Elohim levara-o. O livro atribuído a ele, o livro de Enosh, explica melhor essa afirmação e descreve o caso dos observadores como a razão pela qual os anjos honrados revelaram a Enosh segredos do céu e da terra, o passado e o futuro. O objetivo seria estabelecer a humanidade, por meio das revelações a Enosh, em um caminho justo, um caminho que era desviado das maldades dos observadores. Enosh, de acordo com esses manuscritos, foi levado, 2 vezes, em direção ao céu. E, enquanto a Bíblia simplesmente declara que ele, primeiro, caminhou com Elohim, então, foi levado por eles, o livro de Enosh descreve uma pletora de anjos e arcanjos que protagonizaram tudo isso. Sua estada com os sagrados começou com um sonho-visão no qual seu quarto, conforme escreveu mais tarde, ficou repleto de nuvens que me convidaram e uma névoa que me intimou, e um tipo de turbilhão me ergueu e me transportou para o céu. De forma miraculosa, atravessando uma parede de cristal flamejante, ele entrou em uma casa de cristal cujo telhado imitava os céus estrelados. Em seguida, chegando a um palácio cristalino, ele avistou a grande glória. Um anjo aproximou de um trono, e ele podia ouvir o Senhor dizendo-lhe que ele fora escolhido para ser revelado aos segredos celestes, com o objetivo de ensiná-los à humanidade. Disseram-lhe, então, os nomes dos 7 arcanjos que serviam ao Senhor e que seriam seus mentores pela jornada da descoberta. Com isso, seu sonho-visão chegou ao fim. Mais tarde, exatamente 90 dias antes do aniversário 365 de Enosh, quando este estava sozinho em casa, 2 homens, excessivamente grandes, cuja aparência era tal como eu nunca vira antes, materializaram-se do nada. Seus rostos brilhavam, suas vestimentas eram diferentes de todas e seus braços eram como asas douradas. Eles permaneceram diante do meu divã, e me chamaram pelo nome, Enosh. Mais tarde, contou a seus filhos Matusalém e Regim. Os 2 emissários divinos disseram a Enosh que vieram para levá-lo em uma segunda, e mais prolongada, viagem celestial e sugeriram que ele informasse seus filhos e empregados de que se ausentaria por um tempo. Então, os 2 anjos levaram-no em suas asas e transportaram-no para o primeiro céu. Lá, havia um grande mar, e foi lá que contaram a Enosh os segredos do clima e da meteorologia. Continuando a viagem, ele passou pelo segundo céu, onde os pecadores eram punidos. No terceiro céu, ficava o paraíso, para onde vão os justos. No quarto céu, a parada mais longa, os segredos do Sol, da Lua, das estrelas, das constelações zodiacais e o calendário foram revelados a Enosh. No quinto céu, o elo que ligava o céu e a terra extinguiu-se. Era a morada dos anjos que os ligavam às mulheres. Foi ali que a primeira parte da jornada de Enosh se completou.
Retomando sua viagem, Enosh passou pelos sexto e sétimo céus, onde encontrou diversos grupos de anjos, dispostos por ordem ascendente. Querubins, serafins e arcanjos, 7 categorias, no total. Chegando ao oitavo céu, ele pôde ver as estrelas que formam as constelações. No nono céu, ele avistou o reino dos zodíacos. Finalmente chegou ao 10º céu, onde os anjos o levaram diante da face do Senhor. Aterrorizado, ele caiu de joelhos e se curvou. E o Senhor falou com ele e disse: Levante-se, Enosh, não tema. Levante-se e ponha-se diante da minha face, e ganhe a eternidade. E o Senhor ordenou ao arcanjo Miguel que mudasse as vestimentas terrenas de Enosh, vestisse-o com trajes divinos e ungisse-o. E o Senhor disse ao arcanjo Rafael que trouxesse os livros do depósito sagrado e um cálamo para a escrita rápida e os oferecesse a Enosh para que ele pudesse escrever tudo o que o arcanjo lesse para ele, todos os mandamentos e ensinamentos. Durante 30 dias e 30 noites, Rafael ditou Enosh escreveu os segredos dos trabalhos dos céus, da terra e dos mares, e todos os elementos, os estrondos dos trovões, e o sol e a lua, as idas e vindas das estrelas, e as estações, anos, dias e horas. Ele também aprendeu coisas humanas, como as línguas das canções humanas. O texto preencheu 360 livros. Voltando à presença do Senhor, Enosh sentou-se à sua esquerda, ao lado do arcanjo Gabriel. E o próprio Senhor contou a Enosh como o céu e a terra foram criados. E, então, o Senhor disse a Enosh que ele retomaria a terra por 30 dias, para que pudesse transmitir à humanidade os livros manuscritos, para serem passados de geração a geração. De volta a casa, Enosh falou da jornada aos seus filhos, explicou-lhes o conteúdo dos livros e advertiu-os a serem justos e a seguirem os mandamentos. Enosh estava ainda falando e explicando quando seu prazo de 30 dias de retorno expirou. A essa altura, o boato já se espalhara pela cidade. Uma multidão enorme de pessoas se juntou à volta da casa de Enosh, esforçando-se para ouvir os detalhes da jornada celestial e seus ensinamentos. Então o Senhor lançou a escuridão sobre a terra. E, na escuridão, 2 anjos, rapidamente, ergueram Enosh e o transportaram para o mais alto dos céus. Percebendo que Enosh partira, as pessoas não conseguiam compreender como ele havia sido levado. Elas voltaram para suas casas, e os que testemunharam tal coisa louvaram a Deus. E os filhos de Enosh ergueram um altar no lugar em que Enosh fora levado para o céu. Aconteceu, um pós-escrito declara, exatamente quando Enosh atingiu a idade de 365 anos, um número que faz alusão ao seu recém-adquirido domínio da astronomia e do calendário. Relembramos, nesse ponto, a declaração de Manitou em relação à dinastia dos 30 semideuses no Egito, que reinaram um total de 3.650 anos, um número que é, precisamente, 365x10. Mera coincidência. É notável que nem a Bíblia, em sua breve informação sobre Enosh, nem os mais de 100 capítulos do livro de Enosh explicam por que ele foi escolhido para os extraordinários encontros divinos e escapou da morte humana. Porque ele era especial, diferente. O nome daquele que o gerou, Yared, é explicado pela indicação de que foi em sua época que a descida dos Nefilins ocorrera. O nome Yared deriva, claramente, do verbo raiz que significa descer, em hebraico. Mas é gramaticalmente estranho, deixando indefinido se o próprio Yared é um que desceu, o que lhe concederia o status de Deus e faria de seu filho um semideus. Também não sabemos qual era a cidade em que Enosh viveu, onde se deram os acontecimentos miraculosos, ou o local de um altar homenageando-os. Caso também tenha sido a cidade de seu pai, Yared, o paralelo do Caimiterad, pergunta-nos se o nome reflete o nome da cidade, Eridu.
Em caso afirmativo, se o sítio dos encontros divinos de Enosh foi a Eridu da glória de Enki dos Anunnakis, temos aqui detalhes que ligam os patriarcas pré-diluvianos bíblicos e extrabíblicos aos reis pré-diluvianos sumários e aos filhos de Elohim, quem a própria Bíblia descreve como Gibrim, os heróicos homens de renome. A possibilidade de os patriarcas bíblicos pré-diluvianos serem semideuses já era grande na antiguidade, especialmente no caso de Noé. Os estudiosos concluíram que o livro de Enosh incorporou seções de outro livro perdido, anterior, o livro de Noé. Sua existência foi deduzida por meio de vários outros manuscritos anteriores e pelo estilo diferente de escrita das seções contidas no livro de Enosh. A dedução tornou-se certeza quando fragmentos de um livro de Noé foram descobertos entre os manuscritos do Mar Morto, uma verdadeira biblioteca que estava escondida nas cavernas de um sítio chamado Qumran, às margens do Mar Morto, em Israel, há alguns 2000 anos. Naquele manuscrito, a palavra traduzida, em geral, como observadores, chamava-os claramente de Nefilins, aramaico para Nefilim em hebraico. De acordo com as seções relevantes do livro, a esposa de Lameque, pai do bíblico Noé, chamava-se Batli Enosh, igual filha/descendente de Enosh. Quando Noé nasceu, o bebê era tão incomum que despertou suspeita na mente de Lameque. Parecia diferente dos meninos normais, seus olhos brilhavam e ele podia falar. E, de imediato, Lameque pensou em seu coração que a concepção era de um dos observadores. Lameque expressou suas suspeitas a Matusalém, seu pai. Eu gerei um filho estranho, diferente e distinto do homem, e parecido com os filhos do Deus do céu. Sua natureza é diferente, e ele não é como nós. E parece-me que não nasceu de mim, mas dos anjos. Suspeitando que o verdadeiro pai do menino fosse um dos observadores, Lameque inquiriu sua esposa, Bat-Enosh, exigindo que ela jurasse pelo mais alto, o Senhor Supremo, o Rei de todos os mundos, o governante dos filhos do céu, e lhe contasse a verdade. Respondendo, Bat-Enosh disse a Lameque: lembre-se de meus sentimentos delicados. Intrigado com a resposta, Lameque, mais uma vez, pediu que ela jurasse dizer a verdade. Bat-Enosh, mais uma vez, recordou Lameque de seus sentimentos delicados, mas, em seguida, jurando pelo sagrado e superior, assegurou de que esta concepção é sua, e não de um estranho ou qualquer um dos observadores. Ainda cético, Lameque procurou seu pai, Matusalém, com um pedido. Buscar o pai dele, Enosh, que fora levado pelos sagrados, e pedir-lhe que fizesse a eles a pergunta. Localizando seu pai, Enosh, nos confins da terra, Matusalém contou-lhe o enigma de Noé e transmitiu-lhe o pedido de Lameque. Sim, Enosh disse-lhe, na época de meu pai, Yared, alguns anjos do céu realmente transgrediram e se uniram às mulheres, e se casaram com algumas delas, e geraram filhos com elas. Mas você pode reassegurar Lameque de que aquele que nasceu é, em verdade, seu filho. Os traços raros e os talentos incomuns de Noé devem-se ao fato de ele ter sido escolhido por Deus para um destino especial, como previsto nas tabuletas celestiais. Lameque aceitou essas garantias. Mas o que devemos pensar de toda essa história? Seria Noé, afinal, um semideus, e nesse caso nós, seus descendentes, possuímos uma dose maior de genes Anunnakis do que o Adão recebera? A Bíblia dizia o seguinte em sua introdução à história do dilúvio: estes são os registros geracionais de Noé. Noé era um homem honrado, perfeito, em sua genealogia, ele era. Com Elohim, Noé caminhou. Se isso nos faz pensar, uma releitura dos versículos anteriores dos Nefilins, em Gênesis 6, reforça a impressão de que a própria Bíblia deixou a pergunta no ar, afirmando, após o versículo 4 a respeito dos semideuses, que eram os homens poderosos de outrora, homens de renome, e Noé achou graça aos olhos do Senhor. Versículo 8.
O texto não diz mas, o versículo começa com de, embora fosse uma continuação direta dos versículos anteriores sobre os filhos dos deuses, eles eram os homens poderosos de outrora, homens de renome, e, igual assim como, Noé que achou graça aos olhos do Senhor. Lendo desta forma, Noé teria sido um dos homens poderosos de renome, um semideus cujos 600 anos anteriores ao dilúvio condensaram os 36.000 anos de Zizudra/Utnapishtim. Textos sumérios incluem a história do pré-diluviano Enmeduranque, também chamado Enmedurana, cujo relato é notavelmente semelhante ao do bíblico Enosh. Seu nome teofórico associa-o ao Duranque, igual a céu-terra, o centro de comando de Enlil e Nippor. Lembremo-nos de que um patriarca chamado Enosh surge na Bíblia, nas linhas genealógicas tanto de Caim como de Sete. No contexto das rivalidades em que Enlil, o paralelo de Enmeduranque em relação a Enosh apoia-se no caimita, cuja distinção foi o estabelecimento de uma nova cidade. Nos textos sumérios, os acontecimentos que envolvem Enmeduranque não ocorrem mais em Eridu, mas em um novo centro chamado Sipar, onde ele reinou por 21.600 anos. Os textos descobertos relatam como os deuses Shamash-Adad levaram Enmeduranque para a Assembleia Celestial dos Deuses, em que os segredos da medicina, astronomia, matemática, etc. lhe foram revelados. Em seguida, ele foi levado de volta a Sipar, para que iniciasse uma linhagem de sacerdotes estudiosos. Enmeduranque foi um príncipe em Sipar, adorado por Anu, Enlil e Ea. Shamash, e Babar, o tempo brilhante, nomeou o sacerdote. Shamash-Adad levaram-no para a Assembleia dos Deuses. Shamash-Adad vestiram-no, purificaram-no. Shamash-Adad colocaram-no em um grande trono de ouro. Eles lhe mostraram como observar o óleo na água, um segredo de Anu, Enlil e Ea. Deram-lhe uma tabuleta divina, o Quibdu, um segredo do céu e da terra. Depositaram em sua mão um instrumento de cedro, um favorito dos grandes deuses. Ensinaram-lhe a fazer cálculos com números. Os dois deuses, Shamash-Adad, neto e filho, respectivamente, de Enlil, levaram, então, Enmeduranque de volta a Sipar, instruindo-o a reportar o seu encontro divino ao povo e a tomar o seu conhecimento adquirido disponível para a humanidade, conhecimento que deverá ser transmitido de geração a geração, de pai para filho, por uma linhagem de sacerdotes iniciada por ele. O sábio erudito, que guarda o segredo dos grandes deuses, ligará seu filho favorito a um juramento perante Shamash-Adad. Pelas tabuletas divinas, com uma agulha, ele o instruirá nos segredos dos deuses. Assim, declara o pós-escrito na tabuleta, foi estabelecida a linha de sacerdotes, aqueles que têm a permissão de se aproximar de Shamash-Adad. Nessa versão suméria do conto de Enosh, os dois deuses agiram como os arcanjos na versão do livro de Enosh. Era um tema comum na arte mesopotâmica, em que dois homens águia eram representados flanqueando um portal, a árvore da vida ou um foguete. Embora nas partes legíveis das tabuletas de Enmeduranque o seu status de semideus não seja declarado além da afirmação de que era um príncipe em Sipar, a sua inclusão na lista dos governantes pré-diluvianos, com um reinado de 6 chars, igual 21.600 anos terra, deveria servir como um indicador. Um mero terráqueo mortal não poderia viver tanto tempo. Paralelamente, tal longevidade era muito menor do que a dos verdadeiros deuses Anunnakis, em que, por exemplo, viveu 120 chars completos, desde a chegada até o dilúvio. Já era adulto no momento da chegada, e permaneceu na terra depois do dilúvio. Se os 8 que reinaram depois de Alulim e Elalgar não eram deuses em sua plenitude, eles devem ser considerados semideuses. Como podemos conciliar essa conclusão, digamos, com o caso do 10º governante, o herói do dilúvio, se a Bíblia, referente a Noé, lista-o como um filho de Lameque e os textos sumérios, referentes a Zilzudra, como um filho de Ubartutu?
A explicação se encontra nos contos dos semideuses, desde Batenosh, a mãe de Noé, até chegar Olímpia, mãe de Alexandre. Assumindo a identidade do esposo, um deus o fez. Tal explicação afirma, de forma admirável, o status de semideus da criança, enquanto absolve o adultério da mãe. Um exemplo interessante que ilustra a universalidade dessa explicação chega a nós pelo Egito, onde os faraós mais conhecidos usavam nomes teofóricos com o sufixo mss, também interpretado como Meis, Mses, Mosé, que significa progenie/descendente de, como Tot-Meis, progenie do deus Tot, Ramsés, progenie do deus Ra, etc. Um caso típico ocorrerá quando o famoso faraó da 18ª dinastia, Tutmesi, pereceu em 1511 AC. Ele deixou uma filha, Hatshepsut, gerada por sua esposa legítima, e um filho gerado por uma concubina. Buscando legitimar sua pretensão ao trono, o filho, conhecido posteriormente como Tutmés II, desposou sua meia-irmã Hatshepsut. O casamento produziu apenas filhas. E, quando Tutmés II faleceu, em 1504 AC, após um curto reinado, o único herdeiro varão não era um filho de Hatshepsut, mas de uma menina do harém. Já que o menino era muito jovem para governar, Hatshepsut foi designada corregente. Mas, em seguida, ela decidiu que o reinado era apenas seu por direito e assumiu um trono como um faraó legítimo em seu pleno direito. Para justificar e legitimar o ato, ela afirmou que Tutmés I era seu pai nominal e que ela, de fato, fora concebida quando o deus Amon, igual ao oculto Ra, disfarçando-se como marido-rei, teve intimidades com sua mãe. Sob as ordens de Hatshepsut, a seguinte declaração foi incluída nos Anais Reais do Egito para registrar suas origens de semideus. O deus Amon tomou a forma de sua majestade o rei, o esposo dessa rainha. Então, dirigiu-se a ela imediatamente, e teve relação sexual com ela. Estas são as palavras que o deus Amon, senhor dos tronos das duas regiões, proferiu, em seguida, em sua presença. Hatshepsut criada por Amon será o nome desta minha filha que eu depositei no seu corpo. Ela exercerá um reinado benéfico por toda essa região. Hatshepsut morreu como rainha do Egito em 1482 AC, quando menino, a partir de então conhecido como Tutmés III, finalmente se tornou faraó. Seu grandioso e magnífico templo funerário em Deir el-Bahri, na parte ocidental do Nilo, em frente da antiga Tebas, a atual Luxor Karnak, ainda está de pé. E, em suas paredes interiores, a história do nascimento semidivino de Hatshepsut é contada em uma série de murais acompanhados por escritura hieroglífica. Os murais começam com uma representação do deus Amon, liderado pelo deus Tot, adentrando a câmara noturna da rainha Amose, esposa de Tutmés I. As inscrições hieroglíficas que os acompanham explicam que o deus Amon estava disfarçado como marido da rainha. Então adentrou o glorioso deus, o próprio Amon, senhor dos tronos das duas regiões, tomando a forma de seu marido. Eles, os dois deuses, encontraram-na, a rainha, dormindo no belo santuário. Ela despertou com o perfume do deus e sorriu, alegremente, diante de sua majestade. Quando Tot saiu discretamente, Amon, inflamado de amor, apressou-se em sua direção. Ela podia contemplá-lo, na forma de um deus, conforme ele se aproximava. Ela exultou perante sua beleza. Ambos apaixonados, Deus e Rainha tiveram relações sexuais. Seu amor adentrou todos os membros dela. O local estava impregnado com o doce perfume do Deus. O Deus majestoso fez com ela tudo o que desejou. Ela o satisfez com todo o seu ser, e beijou-o. Atribuições a casos amorosos de Ra que conferiram a futuros faraós egípcios o status de semideuses remontam, de fato, às primeiras épocas dinásticas.
Um conto, inscrito em papiro, pode até solucionar um mistério em relação à quinta dinastia, no qual 3 faraós aparentados se sucederam sem ser pais e filhos. De acordo com esse relato, eles foram concebidos quando Deus, Ra, copulou com a esposa do alto sacerdote do seu templo. Quando as dores do parto começaram, notou-se que a mulher carregava trigêmeos e teria um parto bastante complicado. Assim, Ra convocou 4 deusas do nascimento e apelou a seu pai, Ptah, para que ajudasse nos partos. O texto descreve como todos aqueles deuses assistiram enquanto a esposa do alto sacerdote dava à luz, em sequência, 3 filhos que foram chamados Uzirkaf, Saur e Kakai. Registros históricos mostram que os 3, de fato, reinaram em sucessão como faraós, formando a quinta dinastia. Eles eram trigêmeos semideuses. Além de fornecer aos egiptólogos uma explicação para aquela estranha dinastia, o conto também oferece explicação para um baixo relevo descoberto por arqueólogos que retrata o faraó Saura como um bebê sendo amamentado por uma deusa, um privilégio reservado àqueles de nascimento divino. Tal amamentação divina também foi reclamada por Hatshepsut, para reforçar sua reivindicação a um reinado consagrado de forma divina. Ela afirmou que a deusa Hathor, apelidada de Mãe dos Deuses, amamentou-a. Um sucessor, o filho de Tutmés III, também afirmou ter sido amamentado de forma divina. Uma reivindicação de estatuto de semideus direto como resultado de relações sexuais com um deus foi, então, feita pelo famoso Ramsés II, ao registrar nos anais reais a seguinte revelação que o próprio grande deus Ptah fez ao faraó: "Eu sou teu pai. Assumi minha forma de Mendes, o senhor Ram, e te gerei dentro de tua augusta mãe." Se tal afirmação de ter sido gerado não apenas por um dos deuses, mas pelo chefe do panteão, parece muito improvável, lembremo-nos de nossa explicação de que o deus chamado Ptah pelos egípcios era nenhum outro além de Enki. E declarar uma paternidade de Enki não era nada estranho. Um exame amplo dos contos dos deuses mesopotâmicos nos revela as diferentes personalidades dos meios-irmãos Enki e Enlil, em todos os aspectos, incluindo questões de comportamento sexual. Anu, mencionamos anteriormente, possuía um grande harém de concubinas, além de sua esposa oficial, Antu. De fato, a mãe de Enki, o filho primogênito de Anu, era uma dessas concubinas. Quando Anu e Antu vieram à Terra em visita de estado, por volta de 4000 AC, uma cidade especial, Uruk, a bíblica Erech, foi construída para acomodá-los. Durante a visita, uma neta de Enlil agradou Anu de um modo todo especial. A partir daí, ela foi chamada Inanna, igual amada de Anu, com dicas, nos textos, de que o amor de Anu não era apenas de um avô. E, nesses aspectos, Enki, e definitivamente não Enlil, tinha os genes do pai. Entre seus 6 filhos, apenas Marduk é identificado, de forma clara, como sendo gerado pela esposa oficial de Enki, Danquiná, igual dama que a terra veio. As mães dos outros 5 filhos não são, em geral, nomeadas e poderiam ter sido concubinas ou, veja a seguir, amantes esporádicas. Em comparação, Enlil, que teve um filho com Ninmah e Nibiru quando ambos não estavam casados, teve filhos, 2, apenas com sua esposa, Ninlil. Um longo texto sumério que seu primeiro tradutor, Samuel N. Kramer, chamou de Enkian de Nimursag, a Paradise-me Enki Nimursag. Um mito do paraíso, detalha as repetidas relações sexuais de Enki com sua meia-irmã, Ninharsag/Ninmah, em tentativas fracassadas de ter um filho com ela e suas relações sexuais com as descendentes do sexo feminino dessas ligações amorosas. Ninharsag, uma oficial médica, tinha de infligir doenças dolorosas a Enki para fazê-lo parar. Quase sempre, esses relatos de Enki enaltecem o poderoso pênis do deus. Enki não se opunha ao sexo dentro da família.
Um longo texto que trata da visita de Inanna Eridu, para conseguir de Enki o Vitalmé, descreve como seu anfitrião tentou, sem sucesso, embebedar e seduzi-la. E outro texto, recordando uma viagem de Eridu para Abzu, relata como Enki conseguiu fazer sexo com Ereshkigal, irmã mais velha de Inanna e futura esposa de Nergal, filho de Enki, a bordo do seu barco. Quando tais escapadas resultavam no nascimento de algum descendente, jovens deuses ou deusas nasciam. Para nascerem semideuses, as relações sexuais tinham de acontecer com terráqueos. O que, aliás, era muito frequente. Podemos começar pelos contos cananitas dos deuses, em que El, igual ao altivo, Cronos na tradição oriental mediterrânea, era o líder do panteão. Os contos incluem um texto conhecido como Tebirtoft Gracious Gods, o nascimento dos deuses graciosos. Ele descreve como El, passeando pela costa, encontrou duas terráqueas banhando-se. As duas mulheres ficaram encantadas com o tamanho de seu pênis e tiveram relações sexuais com ele, resultando no nascimento de Sha'ar, igual aurora, e Shalem, igual completo ou crepúsculo. Embora tratados por deuses no texto cananita, os dois eram, por definição, semideuses. Um título epíteto importante de El era Abaddon, traduzido como pai do homem, mas que também significa pai de Adão, o que, visto de forma literal, pode significar apenas isto: progenitor e pai verdadeiro do indivíduo que a Bíblia chama de Adão, algo distinto das referências anteriores à espécie Adão. E isso leva-nos diretamente a Adapa, o lendário homem modelo dos textos mesopotâmicos. Um semideus pré-diluviano conhecido como Homem de Eridu. Seu nome, Adapa, identifica-o como o mais sábio dos homens. Alto e grande em constituição, ele foi claramente identificado como um filho de Enki, um filho de quem Enki tinha um orgulho notório, e que ele designou como chefe da família em Eridu, e a quem concedeu vasto entendimento, todas as formas de conhecimento, incluindo matemática, escrita e manufatura de objetos. O primeiro homem sábio a ser registrado, Adapa, pode ter sido o elusivo Homo sapiens sapiens, que surgiu na cena humana há alguns 35 mil anos como homem de Cro-Magnon, diferente dos mais toscos neandertais. Especulou-se, sem nenhuma conclusão convincente, se o Adapa teria sido a pessoa que a Bíblia chama de Adão, diferente da espécie Adão. De minha parte, pergunto-me se ele não seria o Emiluana das listas dos reis sumérios pré-diluvianos, um nome traduzível como o Homem Celestial de Enki, pois o mais memorável e original acontecimento envolvendo Adapa foi sua viagem celestial para visitar Anu em Nibiru. O conto de Adapa começa fornecendo ao leitor uma sensação de um tempo muito longevo, no início dos acontecimentos, quando Ea/Enki estava envolvido na criação. Naqueles dias, naqueles anos, por Ea foi o sábio de Eridu criado como um modelo do homem. O conto de Adapa reverberou na vida e literatura mesopotâmicas por muito tempo. Mesmo nas subsequentes Babilônia e Assíria, a expressão sábio como Adapa era usada para descrever alguém altamente inteligente. Mas também foi um outro aspecto do conto de Adapa, de acordo com o qual Enki, de forma deliberada, concedeu mas reteve outro atributo divino deste modelo de homem, apesar de ser seu próprio filho. Amplo entendimento ele aperfeiçoou para ele. Sabedoria ele lhe concedeu. A ele foi dado conhecimento, vida eterna não lhe fora concedida. Quando chegou a Nibiru a notícia do terráqueo extraordinariamente sábio, Anu pediu para ver Adapa. Concordando, Enki mandou Adapa fazer a viagem até Anu, e para o céu ele foi. Mas Enki estava preocupado com a estada de Adapa em Nibiru, onde poderiam lhe oferecer o pão da vida e a água da vida, e ele, por fim, conseguiria a longevidade dos Anunnakis. Para evitar que isso acontecesse, Enki fez com que Adapa parecesse selvagem e desgrenhado, vestiu mal e deu-lhe instruções enganosas. Quando estiver diante de Anu, eles lhe oferecerão pão. É a morte, não coma. Eles lhe oferecerão água. É a morte, não beba.
Eles lhe oferecerão uma vestimenta, vista-a. Eles lhe oferecerão um óleo, unte-se com ele. Não negligencie estas instruções, em que advertiu Adapa. A tudo que eu disse, siga com firmeza. Levado para cima pelo caminho do céu, Adapa chegou ao portal de Anu. Era protegido pelos deuses do Muzi e Gizida. Tendo permissão para entrar, Adapa foi levado à presença de Anu. Como Enki previra, ofereceram-lhe o pão da vida, mas, temendo a morte, ele recusou-se a comê-lo. Ofereceram-lhe a água da vida, e ele recusou-se a bebê-la. Ele vestiu as roupas que lhe foram oferecidas e ungiu-se com o óleo que lhe foi dado. Intrigado e perplexo, Anu perguntou-lhe: diga-me, Adapa, por que você não comeu, por que não bebeu? Ao que Adapa respondeu: meu mestre, ordenou-me: você não comerá, você não beberá. Enfurecido com a resposta, Anu enviou um emissário a Enki, exigindo uma explicação. A tabuleta inscrita está muito danificada nessa parte para ser legível, por isso não sabemos qual foi a resposta de Enki. Mas a tabuleta deixa bem claro que Adapa, ao ser considerado inútil por Anu, foi levado de volta à terra e iniciou uma linhagem de sacerdotes adeptos em curar doenças. Sábio e inteligente, assim era o filho do deus Enki, Adapa. No entanto, como um mortal ele morreu. O debate acadêmico em torno do Adão bíblico, se ele era Adapa ou não, ainda não foi concluído. Mas, de forma clara, o narrador bíblico tinha em mente o conto de Adapa quando escreveu a história das duas árvores do jardim do Éden: a árvore do conhecimento, da qual Adão comeu, e a árvore da vida, da qual ele foi afastado. A advertência a Adão e Eva: o dia em que comerem dali, certamente morrerão, é quase uma citação da advertência de Enki a Adapa. Assim é a preocupação da divindade, emitida a colegas sem nome, em relação ao risco de Adão também comer da árvore da vida, Gênesis 13, 22, 24. Yahvé Elohim disse: vejam, o Adão está se tornando um de nós e vai conhecer o bem e o mal. E agora, e se ele estender a mão e também tirar da árvore da vida, e comer, e viver para sempre? Assim, Yahvé Elohim expulsou-o do jardim do Éden, e posicionou, a leste do jardim do Éden, o querubim e a espada flamejante giratória para guardar o caminho à árvore da vida. Não sabemos se a advertência de Enki a Adapa, para evitar que a água e o pão da vida matassem, foi honesta ou parte de uma decisão deliberada de conceder a Adapa sabedoria, mas não vida eterna. Sabemos, no entanto, que a advertência a Adão e Eva, de que certamente morreriam se comessem da árvore do conhecimento, era falsa. Deus, como lhes disse a serpente, mentiu. É um episódio que devemos ter em mente conforme as questões sobre a imortalidade ganharam proeminência. De acordo com a lista de reis WB, 62, Enmeluana foi seguido por Encipasiana, igual Senhor Pastor, Vida Celestial, e depois por Enmedurana/Enmeduranque, cujos contos condizem com os do bíblico Enosh. Nomes diferentes e ambíguos são, então, fornecidos pelas fontes mesopotâmicas para o Lameque da Bíblia, o mais certo dos quais é o Bartutu do Épico de Gilgamesh, e, por conseguinte, provavelmente o Obartes de Beroso. Nada, além dessa menção no Épico de Gilgamesh, é conhecido a respeito do predecessor de Ziusudra/Utnapishtim. Seria ele um semideus, ou o desafortunado Lameque que tinha dúvidas a respeito da verdadeira ascendência de Noé? As transgressões cometidas pelos Igiges ou observadores que tanto aborreceram Enlil tiveram início, de fato, com ninguém menos que o próprio Enlil. Elas resultaram, como as variadas fontes deixam claro, em vários descendentes semideuses, mas apenas um punhado deles é nomeado e listado. Foram estas as ocorrências em que o próprio Enki, usando o epíteto M, estava envolvido. O mistério dos semideuses patriarcas da época pré-diluviana segue todo o percurso até Noé e o dilúvio.
Mas o enigma a respeito de nossa semente ancestral não acaba ali, pois, como declara a Bíblia, e fontes mesopotâmicas confirmam, o intercasamento iniciado antes do dilúvio continuou também depois dele. Logo descobriremos que outros deuses e deusas eram ávidos parceiros de intercasamento em tempos pós-diluvianos. Palavras e seu significado. Leitores de textos sumérios transliterados colocam um pequeno d como prefixo do nome de uma divindade, por exemplo, Denki, Denliu. Chamado de determinativo, ele identifica o nome como sendo de um deus, ou deusa. O D é uma representação estenográfica para a palavra de duas sílabas Dingir, significando, literalmente, honrados dos foguetes. Foi representado, de forma pictográfica, como um foguete com um módulo de comando. Veja texto adicional O Jardim do Éden. Simplificada, a designação Deus/Divino era interpretada por um sinal de estrela lido como An e que evoluiu para um cunho em forma de cruz. Lia-se LLU, em acadiano, ou seja, babilônio, assírio, de onde deriva o singular El, em cananita ou hebraico, e o plural Elohim da Bíblia. Enquanto explica que, no conto da criação de Adão, etc., os Elohim da Bíblia eram os sumérios Anunnakis, este autor, como declarado, de forma inequívoca, no livro Encontros Divinos, concebe Deus, com D maiúsculo, como um cósmico e universal criador de tudo que atua por meio de emissários, deuses com D minúsculo. A existência de deuses Elohim/Anunnakis com D minúsculo é a confirmação da existência de um Criador, Deus com D maiúsculo. O nome divino abrangente Yahvé foi explicado a Moisés com o significado, Asher, eu sou o que sou. Deus poderia ser agir por intermédio de, em que em alguns momentos ou ser por intermédio de Enlil em outros momentos, etc. Quando o texto hebraico declara Elohim, deuses Anunnakis são citados. E, quando a Bíblia aplica o termo Yahvé Elohim, este deve ser reconhecido como significando quando Yahvé agiu como por intermédio de um dos Elohim. Outras interpretações não convencionais das palavras bíblicas, sugeridas em meus textos, incluem o termo Olam. Ele é, em geral, traduzido como para sempre/eterno de ouro. Porém, derivando de um verbo raiz que significa esconder, Olam, afirmei, poderia significar um local oculto físico de Deus, como no Salmo 93, 2, Tu és de Olam, o local oculto, o planeta secreto Nibiru.